Hare Krishna. Vai, Marcelo. Haribol, tudo bem? Bom dia. Vamos então dar início a continuar, né, a nossa leitura diária do Srimad Bhagavatam, Bhagavad Purana, o Purana Imaculado. Vamos entrar no capítulo, estamos no capítulo 19 ainda, a matança do demônio Hiranyaksha. Estamos no verso 33, né? Então, canto 3, capítulo 19, verso 33. Né? O título do capítulo é A Matança do Demônio Hiranyaksha. Né? Então, para aqueles que estão chegando, que vão agora começar a acompanhar a leitura, né, já estamos num ponto que o demônio já foi morto por Varaha, a encarnação Javali, né, a encarnação de Krishna de Javali. Depois de uma luta ferrenha, ele matou esse demônio apenas com um tapinha, né? E agora estamos já no finalmente desse capítulo, né? E nesse verso específico, Sutta Goswami está narrando para os sábios de Naimisharanya o diálogo entre Maitreya e Vidura, né? E nesse verso específico, o próprio Sutta Goswami é que está falando, né? Ok? Vamos lá então cantar um pouquinho antes de começarmos a leitura propriamente dita, né? Vamos lá então. Hare Krishna, reverências, Haribol, glórias a Srila Prabhupada, Jai. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari, Jaya Radha Madhava Kunja Bihari, Gopi Jana Vallabha Giridharidhari, Gopi Jana Vallabha Giridharidhari, Yasodanandana Brajajana Ranjana, Yasodanandana Brajajana Ranjana, Jamuna Tira Vanachari, Jamuna Tira Vanachari, Jaya Radha Madhava Kunja Bihari, Jaya Radha Madhava Kunja Bihari, Gopi Jana Vallabha Giridharidhari, Gopi Jana Vallabha Giridharidhari, Yasodanandana Brajajana Ranjana, Yasodanandana Brajajana Ranjana, Jamuna Tira Vanachari, Jamuna Tira Vanachari. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaura Bhaktavindam. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaura Bhaktavindam. Hare Krishna, Krishna Krishna
Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Srila Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada, Jaya Jaya Prabhupada, 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 Gurudev, 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 Gaur Pramanandi, Srila Prabhupada, Patita Pavan, Ki Jai, Jagannath Subhadra Baladev Ji, Ki Sisi Goritai Nataraj, Ki Giri Govardhana, Ki Jai, Gaur Pramanandi, todas as glórias aos devotos, devotos reunidos, todas as glórias, devotos, devotos reunidos, todas as glórias, os devotos, devotos reunidos, todas as glórias de Shishi Guru e Shigoranga, Hari Haribo, Jai. Muito bem. Temos aqui a presença de Ricardo Pinto. Quem é Ricardo Pinto? Não sei, né? Quem é Ricardo Pinto? Né? Se puder botar um nome espiritual aí, né? A gente pode identificar quem é Ricardo Pinto. Hare Krishna. Todas as glórias a Srila Prabhupada, reverências. Jai. Muito bem. Vamos ler então agora o Srimad Bhagavatam. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayana Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Udiraye. Então, antes de recitarmos o Srimad Bhagavatam, que é o verdadeiro meio de conquista, ofereçamos nossas respeitosas reverências a Narayana, a Suprema Personalidade de Deus, a Narayana Rishi, o ser humano supremo, a Mãe Saraswati, a deusa do conhecimento, a Srila Vyasadeva, o autor, e Srila Prabhupada, o propagador. Jai, Srila Prabhupada. Hare Krishna. Idam Bhagavatam Nama Puranam Brahmasamitam Uttama Shloka Charitam Chakara Bhagavan Rishi Nisyasya Lokasya Dhanyam Swastayana Mahats. Srimad Bhagavatam, ele é a encarnação literária de Krishna. Ele foi compilado por Srila Vyasadeva, que é a encarnação de Krishna. Ele destina-se ao benefício último de toda a humanidade. Ele é todo completo, todo bem-sucedido e todo bem-aventurado. Krishna Swadamopagate Dharma Gyana Divisaha Kalonasta Drishanesha Puranarko Dunoditaha. Esse Bhagavatam é tão brilhante quanto o sol. E ele surgiu logo após a partida do Senhor Krishna para sua própria morada, juntamente com Dharma, Gyana, seu séquito, parafernália. Aquelas pessoas que perderam sua visão, somos nós, devido à densa escuridão da era de Kali, obterão luz com este Purana, luz no final do túnel. Nasta Prayesha Badreshu Nityam Bhagavata Sevaya
Bhagavati Utamashloke Bhakti Bhavati Nastiki. Por assistir regularmente às aulas do Srimad Bhagavatam e também da Bhagavad Gita, e por prestar serviços ao devoto puro, tudo que é inauspicioso no coração é quase totalmente aniquilado, destruído. E o serviço devocional ao Senhor Supremo se estabelece como um fato irrevogável. Então, é isso que nós queremos, né? Que o serviço devocional se estabeleça em nosso coração como um fato irrevogável, que estamos praticando Bhakti Yoga, né? Kirtana e Shravana. Shravana, Kirtana, vocês ouvindo, eu falando, né? Então, esse é o primeiro assim, processo mais importante, né, do serviço devocional, né? Ouvir e cantar, né? Vamos lá então. Verso 33. Sutta uvacha iti kaushara vakyatam azrutya bhagavat katam shatanandam param lebhe mahabhagavato dvijam. Sutta Goswami Uvacha diz iti assim: Kausharava de Maitreya, filho de Kusharo, Akyatam contada, Asrutya tendo ouvido, Bhagavat Katam a narração sobre o Senhor, Shata Vidura, Anandam bem-aventurança, Param transcendental, Lebhe alcançou, Mahabhagavata o grande devoto, Dvija o Brahmana Shaunaka. Então, tradução, significados dados por sua divina graça. Srila Prabhupada, Jai Srila Prabhupada. Sri Sutta Goswami continuou. Então, Sutta Goswami está narrando para os sábios, né, o diálogo de Vidura e Maitreya. Mas aqui nesse verso, quem está falando é o próprio Sutta Goswami para os sábios de Naimisharanya. Então ele continuou: meu querido Brahmana, Shata Vidura, o grande devoto do Senhor, alcançou bem-aventurança transcendental por ouvir a narração dos passatempos da Suprema Personalidade de Deus, de fonte autorizada do sábio Kausharava Maitreya, e ficou muito satisfeito. Vou repetir. Sutta Goswami continuou: meu querido Brahmana, está se dirigindo a Shaunaka, né? Shata Vidura, o grande devoto do Senhor, alcançou bem-aventurança transcendental por ouvir a narração dos passatempos da Suprema Personalidade de Deus, de fonte autorizada do sábio Kausharava Maitreya, e ficou muito satisfeito. Significado: se alguém quer obter prazer transcendental ouvindo os passatempos do Senhor, deve ouvi-los de fonte autorizada. Isso é muito, muito importante, né? É muitíssimo importante, porque tem muita especulação rolando por aí, né? Muitos passatempos assim inventados, folclore, muito folclore, né? E Dhanana Maharaj está fazendo um trabalho muito importante no Mahabharata de separar o folclore do que realmente é védico, do que está realmente nas escrituras, né? Qualquer coisa que não esteja nas escrituras e que não seja apoiado pelos acharyas, né, e pelo guru, é especulação mental, é invenção, são historinhas de folclore, né, historinhas da carrochinha, né, como se diz, né? Então nós temos que ter muito cuidado sobre passatempos que nós ouvimos desautorizados, né, que não estão, né, que são na verdade folclore. Então Maitreya ouviu a narração de seu mestre espiritual fidedigno, que na verdade era Parasara Muni, né, o mestre espiritual de Maitreya, né, da linha dos Kumaras, né, da Kumara Sampradaya, né, e Parasara Muni era na verdade
era discípulo, era amigo, era discípulo, né? Também era irmão espiritual de Vyasadeva, o autor do Srimad Bhagavatam, do Vedanta Sutra, né? Então, por isso, era um mestre espiritual fidedigno, né? Parasara Muni. Na verdade, Parasara Muni era o pai de Vyasadeva, né? Exatamente, né? Parasara Muni era o pai de Vyasadeva, eu me confundi, né? E como pai de Vyasadeva e como Maitreya era discípulo de Parasara Muni, então ele era amigo de Vyasadeva, filho de Parasara Muni, né? Era irmão espiritual de Vyasadeva. Continuando. Então, vou repetir aqui. Se alguém quer obter prazer transcendental ouvindo os passatempos do Senhor, deve ouvi-los de fonte autorizada, como se explica aqui. Maitreya ouviu a narração de seu mestre espiritual fidedigno e Vidura, por sua vez, a ouviu de Maitreya, né? Guru, Shastra e Sadhu, essa é a nossa diretriz, né? Guru, mestre espiritual, Sadhu, os acharyas anteriores, e Shastra, as escrituras. Uma pessoa torna-se uma autoridade pelo simples fato de apresentar qualquer coisa que tenha ouvido de seu mestre espiritual. E quem não aceita um mestre espiritual fidedigno não pode ser autoridade. É muito comum hoje em dia, né, os falsos gurus, né? Na verdade, não existe falso guru, porque se a pessoa não está nessa situação discipular e não aceita o mestre espiritual, ele não é guru. Então, na verdade, é menos um fake, né? Guru fake, né? Guru quer dizer que ele aceitou um outro mestre espiritual e tornou-se um discípulo exemplar, né? E ouviu da fonte da sessão discipular através do seu guru, né? É isto o que se explica claramente aqui. Se alguém quer sentir prazer transcendental, deve buscar uma pessoa autorizada. Declara-se também na Bhagavatam que simplesmente por ouvir de fonte autorizada, com o ouvido e o coração, com o ouvido e com o coração também, podemos saborear os passatempos do Senhor, o que, de outro modo, não é possível. Sanatana Goswami, portanto, aconselha especialmente que não ouçamos nada sobre a personalidade de Deus dos lábios de um não devoto. Os não devotos são considerados como serpentes, assim como o leite é envenenado pelo contato de uma serpente. Da mesma forma, embora a narração dos passatempos do Senhor seja pura como leite, quando administrada por não devotos, viperinos, ele torna-se venenosa, né? Avaishnava Mukangrina Putaharikatamritam Vastavana Kartavyam Saposhistanipayaha. O que está dizendo aí? Avaishnava Mukangrina, né? Não se deve ouvir os passatempos de Krishna, que é Putaharikatamritam, que é nectário, né, e puro, né, de um não Vaishnava, né? A Vaishnava Mukangrina não deve se ouvir, porque Vaishnavana Kartavyam, porque quando um Vaishnava, um não Vaishnava, toca nesses tópicos transcendentais, Saportistan Yatapayaha. Sarportistan quer dizer serpente, né? Sarportistan é como a serpente Yatapayaha tocando no leite, né? O leite é uma substância originalmente pura, vinda da mãe vaca, né? Gomata, né? Mas quando ele é tocado por uma serpente venenosa, ela envenena todo o leite. Então, torna-se veneno. Então é isso, né? Existem muitos desses assim chamados gurus, encarnações, é o que tem mais, né? Que vem da Índia,
produz, né, esses avataras, né, né, esses avataras, a Índia produz esses assim chamados avataras, né, que se dizem encarnações, e que vêm fazendo todo um mise-en-scène, né, e atraindo pessoas que são sentimentalistas, são atraídas assim pela assim, exibições assim externas, né? Realmente é uma pessoa assim muito assim elegante, muito, né, charmosa e muito assim carismática. E aí, né, aceita que coloquem folha de tula assim, nos pés dela, dizendo que ele é um avatar, né? Então é muito comum, né, vir aqui para o Ocidente e, como o Prabhupada dizia, existem os enganadores, existem aqueles que querem ser enganados, né? Aquelas pessoas que querem uma coisa fácil, uma coisa assim, você me dá um dinheiro aí, te dou um mantra, te dou um nome espiritual e está tudo certo, né? Então a pessoa que quer algo assim, então Krishna manda, né, esses enganadores, né? Mas para aquelas pessoas sinceras que realmente querem Krishna, que querem realmente sentir prazer, né, verdadeiro, ouvindo os passatempos de Krishna, elas vão ouvir de fonte autorizada, né, ou seja, de uma das 4 sampradayas. Mesmo esses gurus às vezes se dizem pertencer a uma das sampradayas, mas quando nós vamos verificar é tudo fake. Eles apenas fingem, né, estar pertencendo a uma sampradaya e até nem tem um guru autêntico, né? Então, aquelas pessoas que são realmente sinceras, Krishna, né, Brahmanda Brahmite, Kona Bhagavan Jiva, Guru Krishna Prasad Pai, Bhakti Lata Bidya, né? É dito que a entidade viva, quer dizer, nós, né, estamos vagando, perambulando em muitos corpos, em muitos Brahmandas, mas se um dia, para a misericórdia inconcebível de Krishna, somos sinceros, né, nós nos encontramos com um mestre espiritual autêntico, pertencente à associação discipular, né? E aí, Guru Krishna Prasad, pela misericórdia, o Guru então da Krishna, né? Krishna manda o Guru genuíno para o discípulo sincero e o Guru da Krishna. Então, Guru Krishna Prasad, pela misericórdia conjunta, Guru Krishna Prasad, Bhakti Lata Bija, então a semente da devoção começa a brotar em nosso coração, né? Bhakti Lata Bija, né? E aí então a plantinha de Bhakti começa a brotar e crescer através da rega do Mahamantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, nessa era, né? E também o adubo, né, das escrituras, né, chama Bhagavad Gita, é o adubo para essa planta não fenecer, vítima das ervas daninhas, que são exatamente esses falsos gurus que se dizem encarnações de Krishna, né? Se dizem avataras, né? Continuando, aqui então, vamos continuar a leitura. Vou repetir essa parte que é muito importante. Não se deve ouvir sobre Krishna de uma pessoa não autorizada, de um não devoto. Sanatana Goswami aconselha que não somos nada sobre Krishna e nem ficamos ouvindo assim uma Mahamantra Hare Krishna de um não Vaishnava. Os não devotos são considerados como serpentes venenosas, né? Assim como o leite é envenenado pelo contato de uma serpente, da mesma forma, embora a narração dos passatempos do Senhor seja pura como o leite, quando administrada por não devotos, viperinos, ela torna-se venenosa. Não apenas deixa de ter efeito no plano do prazer transcendental, como também torna-se perigosa. A pessoa se desvia do verdadeiro caminho de Bhakti, né? O
Senhor Chaitanya Mahaprabhu adverte que não se deve ouvir nenhuma descrição dos passatempos do Senhor exposta pela escola Mayavada ou impersonalista. Ele diz claramente: Mayavadi Bhasya Shunile Haya Sarvenasha. Alguém que ouve a interpretação dos Mayavadis sobre os passatempos do Senhor, ou sua interpretação do Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam, ou qualquer outra literatura védica, está arruinado. Uma vez que nos associemos com impersonalistas, não poderemos jamais entender o aspecto pessoal do Senhor e seus passatempos transcendentais. Eu uma vez fui numa reunião que me convidaram e havia ali um sannyasi, né? E esse sannyasi dava toda a pinta de ser um sannyasi mayavadi. E era dia de Govardhana Puja, né? Era dia de Govardhana Puja. E ele contou o passatempo de Krishna erguendo a colina de Govardhana perfeitamente, assim, parecia realmente um devoto, né? Assim, com os mínimos detalhes que nós conhecemos, né? Que Krishna convenceu Nanda Maharaj, em vez de adorar Indra, adorar a colina de Govardhana, e depois Krishna, né? Depois Indra ficou furioso e jogou chuvas torrenciais, inundando Vrindavan, e aí então Krishna levantou a colina com o dedo mindinho, né, da mão esquerda, né, e durante sete dias. Então quem ouvia ele falando achava, pô, ele é um devoto, né, de Krishna. Só que no final eu perguntei para ele assim: então, Swami, qual é a meta então da vida? Ele falou: a meta da vida é você no final transcender essa concepção pessoal de Deus, né? Transcender a sua individualidade, assim, abandonar todo tipo de individualidade e se fundir no Brahman. Quer dizer, a gente estuda agora os passatempos de Krishna, mas no final, quando ele chegar realmente à perfeição, nós vamos transcender essa concepção pessoal de Deus, né? Então, quer dizer, então essa que é o perigo, a pessoa pensar ele é um devoto, né? Ele pode até se dizer um devoto, né? Porque eles também praticam Bhakti, mas Bhakti para eles é só uma escada, é só um degrau para eles alcançarem o Brahman, né? E assim se fundirem nesse Brahman, né? Então é muito perigoso. E eles acham que Krishna é uma manifestação do Brahman, né? O Brahman se manifesta de uma forma pessoal, mas que na verdade a meta última é o Brahman. Mas Krishna diz diferente na Bhagavad Gita. Krishna diz: Brahmano Hipratistaham Amritasya Vyasatya. Krishna fala: eu sou a base do Brahman pessoal. Brahmano Pratista Aham, né? Pratista quer dizer sua base, né? Do Brahman pessoal, que é a posição da felicidade última. Então Krishna é essa posição da bem-aventurança última, né? Então, continuando aqui o significado, Suta Goswami falava aos sábios encabeçados por Shaunaka e por isso os chamou neste verso de Dvijara, duas vezes nascido. Os sábios reunidos em Naimisharanya, ouvindo o Srimad Bhagavatam de Suta Goswami, eram todos brahmanas, mas adquirir as qualidades de um brahmana não é tudo, não é suficiente. Meramente ser duas vezes nascido não é a perfeição. A perfeição alcança-se quando se ouve os passatempos e atividades do Senhor de uma pessoa genuína. Om Jnana Timirandasya Gyananjana Salakaya Chakshu Amilitandjana Tasmai Shri Gurave Namaha. Se Chaitanya Manobistam Staptam Janabhutale Swayarupa Kadamayam Tadati Swapadantikam. Nasci na mais escura ignorância, todos nós nascemos na mais escura ignorância, e o nosso mestre espiritual abre nossos olhos com a sorte do conhecimento, ofereçamos nossas respeitosas reverências a ele, e quando é que Srila Rupa Goswami
estabeleceu nesse mundo material a missão para satisfazer o desejo de sua Chaitanya, me dará refúgio a seus pés de lótus. Vandeham Sri Guru Siuta Padakamalam Sri Gurum Vaishnavanscha Sirupa Sagrajatam Sarganara Gunatam Vitantam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Sri Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Sri Visakam Vitanscha Anchakalpa Tarubhyascha Kripa Sindhu Vyaeva Cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Ofereçamos agora nossas mais respeitosas reverências a todos os Vaishnavas, inclusive os que estão aqui me assistindo, né, que são devotos do Senhor e são cheios de compaixão pelas almas caídas como eu, né, estão aqui me ouvindo por mera compaixão, né, e são como árvores do desejo, que satisfazem o desejo de todas as entidades vivas. Em especial, a sua divina graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada, Namaon Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimad Bhaktivedanta Swami Itnamine Namaste Saraswati Deve Gouravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pashata Deshatarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadara Sivasari Goura Bhaktavi Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Ram Ram Hare Hare. Então, lendo outra vez o verso de hoje, eu vou ler o verso anterior a esse, que esse verso é uma continuação, né? O verso anterior também fala sobre a sucessão discipular, né? Foi lido ontem pelo meu querido reverendo Padre Sérgio, né? Nosso reverendo Padre Sérgio, né? Isso, Maitreya foi um dos discípulos de Maharaj Parasara, o pai de Vyasadeva, isso mesmo. Vyasadeva e Maitreya eram amigos e bem-querentes, isso mesmo. 349, Bhagavatam. Obrigado, Prabhu Sanatana Dharma Das, conhecido como Reverendo Padre Sérgio. Ele fez essa pesquisa ontem, houve uma pergunta, né, de Sundarang Devidas, e ele pesquisou. Nós já tínhamos lido isso, né, aqui nas nossas leituras, o canto 3, 4, 9. Na verdade, no momento eu havia esquecido disso, né, mas nós já tínhamos lido. Inclusive, o fato de que Parasara vem da linha dos Kumaras, é da Kumara Sampradaya, né? Parasara não é da Brahma Sampradaya, é da Kumara Sampradaya, né? Ele ouviu, né, a partir de Sanat Kumara, né? Bom, então vamos ler aqui o verso anterior, lido ontem pelo Sanatana Dharma Das. Maitreya continuou: meu querido Vidura, acabo de narrar-te como a personalidade de Deus desceu como a primeira encarnação de Javali e como matou numa grande luta um demônio com poderes sem precedentes, como se ele não passasse de um brinquedo. Toda essa narração eu a ouvi de meu mestre espiritual predecessor, né? Que seria, no caso, Parasara Muni, né? E verso de hoje: Sutvacha iti kaucharavakyatam ajrutya bhagavat katam shatanandam param lebe mahabhagavato dvija. Cícero Goswami continuou: meu querido Brahmana, Shata Vidura, o grande devoto do Senhor, alcançou bem-aventurança transcendental por ouvir a narração dos passatempos da Suprema Personalidade de Deus de fonte autorizada do sábio Kaucharava Maitreya, e ficou muito satisfeito. Só fazendo um spoiler do verso de amanhã, as pessoas podem obter prazer transcendental só por ouvir sobre os trabalhos e feitos dos devotos, cuja fama é imortal. Quer dizer, então, de ouvir os passatempos do Senhor, cujo peito é marcado com Srivatsa. Chamar Bhagavatam significa as belas histórias sobre a personalidade de Deus e seus devotos, né? Como tem o Mahabharata também, todos essa literatura, os Puranas e o Mahabharata, né, são chamados Smritis,
aquilo que foi ouvido, embora seja antiquíssimo, né? Seja milenar, né? Ainda não é o mais antigo, né? A palavra Purana significa antigo, né? E o Bhagavatam é um dos Puranas, é o Purana Imaculado, o Bhagavata Purana, né? E existem 18 Puranas principais, né? E Mahabharata também, são tudo narrações, histórias, né? Passatempos, né? Isso porque na Kali Yuga foi previsto que as pessoas não seriam muito interessadas em meramente filosofia. Então, foi compilado todas essas narrações e todos esses passatempos para atrair a nós, que somos habitantes, somos fruto, né, da Kali Yuga, né? E assim como uma professora, né, assim, na escola, para ensinar alguma lição, elas contam uma historinha que tem a moral da história para os alunos aprenderem, né? Qual é a moral da história, né? Então, aí os alunos aprendem a filosofia, né? Porque se falar só a filosofia seca, né? Assim as pessoas não gravam, não se interessam, e mesmo que se interessem, não gravam, né? Já tendo a história, né? O passatempo, aí já fica mais fácil de lembrar a filosofia, né? Então, por isso, esses smritis, tem os shrutis, né? Os shrutis foi o que foi ouvido originalmente, que são os 4 Vedas e os Upanishads. Mas os 4 Vedas e Upanishads não contêm história, são hinos védicos, são mantras, são, né, assim, aforismos, né, sutras, né, e mesmo o próprio Vedanta Sutra, né, só de aforismos bem condensados, bem sintéticos, que a pessoa tem que fazer toda um malabarismo intelectual para poder desdobrá-los, né, e compreendê-los, e tem que estar autorizado, né, tem que realmente ser uma pessoa fidedigna para poder fazer isso, não vai especular, né? Mas já aqui no Bhagavatam, né, e no Mahabharata, essas histórias são atrativas, as pessoas se atraem por novelas, por histórias, e aí então, dentro dessas histórias existem os ensinamentos, que geralmente estão na forma de diálogos, né? O Bhagavatam tem vários diálogos, né? Estamos ouvindo aqui o diálogo de Maitreya e Vidura, que foi narrado por Parikshit, originalmente por Shukadeva Goswami para Maharaj Parikshit, foi ouvido por Sutta Goswami, e Sutta Goswami está narrando para os sábios da Naimisharanya, né? Então nós estamos ouvindo primeiro o diálogo de Sutta Goswami com os sábios da Naimisharanya, contando o que Shukadeva Goswami narrou para Parikshit, que por sua vez estava contando o diálogo entre Vidura e Maitreya, né? Então são vários diálogos assim sobrepostos, né? Então esse verso aqui ele é muito importante, né? Porque ele esclarece, né, que devemos ouvir as mensagens e os passatempos de Krishna da pessoa autorizada. E mesmo interpretações das escrituras, né? Porque o devoto, né, fidedigno, ele não interpreta, ele dá só o significado, né? Por exemplo, quando nós lemos aqui o significado de Prabhupada, isso não é uma interpretação pessoal de Prabhupada. Prabhupada dizia, eu na verdade não fiz nada, apenas estou repetindo o que aprendi do meu mestre espiritual. Então é igual um carteiro, né? Ele entrega a mensagem sem alteração. Simplesmente o trabalho dele é entregar a mensagem sem alterar, né? Mas, assim, hoje em dia, para a pessoa se tornar um filósofo famoso, né, ele tem que inventar uma filosofia, por mais estranha que seja, por mais assim, uma filosofia, por mais assim, mais assim, bizarra que seja, aí ele fica famoso, né? Se é uma filosofia bem diferente, assim, bem bizarra, daí ele fica famoso, né? Então a ideia de hoje em dia é inventar filosofias estranhas para ficar famoso. E mesmo na Índia, né?
Tem o sábio Charvaka Muni, que é uma filosofia de que, assim, ateísta, de que o propósito da vida é desfrutar ao máximo, que é a mesma filosofia hedonista de hoje em dia, né? Que na verdade, o propósito da vida é sentir o máximo de prazer sensorial possível, comer bem, desfrutar bastante sexo, que a vida é curta e temos que desfrutar ao máximo. Existe essa filosofia na Índia, né? Mas essa filosofia já foi ultrapassada há alguns séculos atrás, né? E aqui no Ocidente ainda estão seguindo ela, assim, ao pé da letra, né? Desfrutar ao máximo de prazeres sensoriais, porque a vida é curta, né? Então, no Bhagavad Gita, Krishna, ele explica claramente o que é essa sucessão discipular, né? Se a gente for no capítulo 4 da Bhagavad Gita, né, que é o conhecimento transcendental, né? Quando Krishna, depois de explicar sobre Karma Yoga, Krishna vai então entrar em Jnana Yoga, no aspecto do conhecimento transcendental, né? Então, no capítulo 4, já começa com Krishna falando sobre essa associação discipular, né? Shibharavanu Vacha Ibam Vivasvate Jogan Proktavan Aham Avyayam Vivasvan Manave Praha Manurikzakave Bravit. Ele fala, a personalidade de Deus diz, o Senhor Krishna fala, eu instruí essa imperecível ciência do yoga para o Deus do Sol, Vivasvan, né? E Vivasvan instruiu para Manu, o pai da espécie humana. E aí Manu, por sua vez, instruiu para Ikshvaku, foi o primeiro rei, né, na face da Terra, quer dizer, no início da criação, né? Krishna já começou a sessão discipular da Bhagavad Gita. Não confundir com a sessão discipular do Senhor Brahma, né? Aqui que ele está falando sobre as instruções da Bhagavad Gita, né? Que é a mesma, quer dizer, no final é a mesma coisa, mas especificamente essas instruções que estão na Gita, né? Então que é a ciência do yoga, imperecível, né? Então Krishna fala, instrui para Vivasa, o Deus do Sol, Vivasa instruiu para Manu, pai da humanidade, né? Daí vem a palavra humano, vem de Manu, né? E aí Manu instruiu para o primeiro rei, né? Vivo, ser humano, né? Da face da Terra, né? Então, a partir daí, né? Essa sucessão foi seguida, né? E isso está também no Brahma Samhita, né? Aquele famoso verso, Yasha Churesha Savita Sakala Grana Raja Samasa Suramurti Asheshateja Jasya Gaya Brahmati Sambrita Kalachakro Govindanadi Purushan Tamahan Bhajami. O Senhor Brahma, ele fala, eu adoro o Govinda, o Senhor primordial, a pessoa original, sob cuja ordem o Sol, que é o rei dos planetas, que é a imagem da boa alma, assume muito poder e calor, e ele representa o olho do Senhor, e atravessa a sua ordem, montado na roda do tempo, sobre a ordem de Krishna, né? Então, o Sol é um devoto de Krishna, né? E aí então, depois desse verso, no verso seguinte, ainda Krishna, ele ainda acrescenta, né? Evam param parapraptam iman rajar shayovidu sakalenera mahata jogonasta parantapa, né? Essa suprema ciência foi assim recebida através da corrente de sucessão discipular. Ou seja, ninguém inventou, ninguém criou, veio do próprio Krishna. E aí os reis santos, esse ensinamento do Bhagavad Gita foi ensinado para reis santos. Por quê? Porque o rei, ele é um formador de opiniões. Tudo que um líder faz, né, todos os demais seguem o seu exemplo, né? Isso está também na Bhagavad Gita também, né? Tatai Vataro Gyana Sapramanam Kurute Lokastaja Novartate, né? Que tudo que um grande homem, grande personalidade
faz, as pessoas em geral tendem a seguir o seu exemplo. Então, por isso, foi instruído para o rei Santos. E eles compreenderam essa ciência através da ação discipular, mas no devido curso do tempo a associação foi quebrada. E é tão importante essa associação discipular que Krishna teve que narrar de novo, né? Ele teve que explicar de novo para Arjuna, para de novo restabelecer essa ciência que parece, essa corrente discipular que parece ter sido perdida. E aí Krishna acrescenta uma coisa importantíssima. No verso 3 desse mesmo capítulo 4, ele fala o seguinte: Sayavayam Mayatedya Yoga Prokta Puratana Bhaktosi Mesakaseti Rahasyan Hieta Utaman. Ele fala, porque, ó Arjuna, porque você é o meu devoto e porque você é meu amigo. Essa é a qualificação para receber esse ensinamento da associação discipular. Não é ser um grande erudito, ser um grande brahmana, né? Como aqui está dito nesse significado. No final, Prabhupada explica que ser um brahmana não é o suficiente, né, para a pessoa entender e entrar no espírito, né, dessa ciência, né? Bhaktosi Mesaka, porque você é meu bhakta, né? Porque você é meu amigo. Rahasyan Hieta Utaman, você pode entender o mistério transcendental. Rahasyan, Rahasyan quer dizer mistério, né? Você pode entender o mistério transcendental dessa ciência, né? E portanto você pode passar isso para outros, né? Então Arjuna era um guerreiro, não era um brahmana, né? Era um kshatriya, mas estava no modo da bondade, porque é dito que o kshatriya ele está no modo da bondade e da paixão, né? Ele está no modo da paixão quando ele está lutando, quando ele está administrando, mas como ele ouve as instruções de um brahmana qualificado, de um brahmana fidedigno, de um guru fidedigno, aí nesse momento ele está no modo da bondade, né? Ele está seguindo no modo da bondade, né? Então essa é a diferença, né, entre um kshatriya que não é um devoto, ou um kshatriya que é um devoto que ouve, né, um brahmana qualificado. Por isso que diz que o kshatriya está entre o modo da bondade e o modo da paixão, né? E aí então é dito o seguinte: mesmo que a pessoa seja um brahmana qualificado, assim, que siga as 6 atividades de um brahmana, que é Jajana, Patana, Dana, Pratigraha, né? Patana, Jajana, Dana, Pratigraha. Ou seja, ele seja estudioso das escrituras, seja um erudito, Patana. E Patana, ele ensine as escrituras, né? Jajana, que ele execute sacrifícios. E Jajana, ensine outros a executar sacrifício. Dana, que ele dê caridade para outros brahmanas e para shudras. E Pratigraha, que ele aceite caridade. São as 6 atividades de um brahmana. E mesmo que ele tenha as qualificações que são dadas no Bhagavad Gita, né, para um brahmana: Samodama, Tapasochan, Ishantiraja, Evacha, Gyana Vigyana, Astikyan, Brahma Karma, Swabhavajan. Quais são as qualificações de um brahmana? Samam, equanimidade, né? Dama, autocontrole, né? Tapa, austeridade, Soucham, pureza, limpeza, né? Religiosidade, né? Conhecimento, Gyana, e Vigyana, realização do conhecimento, né? São as atividades, são assim as qualificações de um brahmana. Mas ele pode ser um brahmana impersonalista, né? Ele pode ter todas essas qualificações, ele pode executar todas essas atividades, mas pode ser um brahmana impersonalista, ou um brahmana de casta, por exemplo, né? Como tem muitos na Índia que fazem muitos rituais, né? E que foram contra o movimento Sr. Chaitanya, foram reclamar com o Kasi, né? Porque o Sr. Chaitanya estava cantando e dançando o Mahamantra pelas ruas, né? Estava atrapalhando o serviço deles, que é conseguir doações dos fiéis que vão nos templos, né? E foram reclamar, e o Kasi, por causa deles, quebrou a Mridanga, né? Então, então, se ele não for um Vaishnava, né? Então, o verso diz, não pode ser um guru. Ele não pode ser um guru. Mas, Vaishnava
Sapatyaguru, mesmo que ele venha de uma família de Swapatya, de comedores de cachorro, né? Por exemplo, somos de família de comedores de carne de boi, né? Bovino, mas existem na Índia e na Coreia comedores de carne de cachorro, né? E de carne de outros bichos também, né? Isso é muito comum no Oriente, comem, até disseram que a Covid veio de morcego, porque comeram carne de morcego, aí carne de cachorro, carne de tudo que é bicho, né? Então, mesmo que ele tenha vindo de uma família comedor de carne de cachorro, Sapatyoguru, se ele for um Vaishnava, ele pode ser um guru, né? Satkarma Nipuno Vipro, mesmo que seja um Vipra, com as 6 atividades de um Brahmana, Mantra Tantra Vicharador, seja muito versado nos mantras e nos tantras. A Vaishnavo Guru Nasa, se ele não for um Vaishnava, Guru Nasa, ele não pode ser um guru. Mas Vaishnava, Sapacho Guru, se ele for um Vaishnava, aí sim ele pode ser um guru, né? E aí tem um outro verso que Chaitanya Mahaprabhu falou no Chaitanya Charitamrita, que é famoso, né? Kiba Vipra Kibanyasi Shudra Kenenaya. Ei Krishna Tatvaveta Sei Guru Raya, né? Aqui no Brasil, principalmente, muitos pensam que só sannyasas podem ser gurus, né? Isso é uma filosofia personalista. Os personalistas dizem que só sannyasas podem alcançar a perfeição, né? Que grihastas e assim brahmacharis estão fadados assim a ficar no ciclo de samsara, né? E não podem ser gurus, né? Isso aí é uma concepção personalista, né? E, infelizmente aqui no Brasil pensam assim que guru e sannyasa é a mesma coisa, né? Mas nesse verso diz o contrário, né? Kiba Vipra Kibanyasi Shudra Kenenaya. Ei Krishna Tatvaveta Sei Guru Raya. Pode ser um Shudra, pode ser um Brahmana, pode ser um sannyasi, pode ser um grihasta, um kshatriya, quem quer que seja. Ei Krishna Tatvaveta. Se a pessoa conhece a ciência de Krishna, se ela receber esse conhecimento da fonte autorizada, Sei Guru Raya, ela pode ser um guru, né? Ela deve ser um guru, né? E o Sr. Chaitanya deu a ordem, né? Para o Brahmana Kurma, né? Quando o Sr. Chaitanya iniciou as suas viagens pelo sul da Índia, né? Quando ele tomou sannyasa, ele ficou 7 anos, caminhou mais de 4.000 milhas, né? Pela Índia toda, né? E ele, logo no início das suas viagens, ele foi num local, eu esqueci o nome agora, está assim na ponta da língua local, mas agora não me lembro. Ele encontrou um Brahmana chamado Kurma. Ele ficou hospedado na casa de um Brahmana, que era um grihasta, chamado Kurma, né? E aí, na casa desse Brahmana, ele passou uns dias e o Brahmana ficou completamente iluminado, era um devoto, né? E aí, o Brahmana queria, quando ele foi embora, o Brahmana queria ir junto com ele. E aí, então, ele falou para esse Brahmana, ele falou assim, não, você não precisa vir comigo tomar sannyasi, você tem a sua família, né, para manter, né? Ele falou assim, famoso verso, né, para o Brahmana, né? Yaredeka Tarekaha Krishna Upadesha Amara Agyaya Guru Ranatara Idesha. Ele falou, simplesmente fique aí na sua casa, quietinho, com a sua esposa, seus filhos, instrua todos a seguirem as ordens do Senhor Krishna, como são dadas na Bhagavad Gita e no Srimad Bhagavatam. É o que estamos fazendo aqui, né? E assim se torne um guru, um mestre espiritual, e tente liberar todos na sua terra, toda a sua vizinhança, vizinhos, amigos, colegas de trabalho, né? Tente liberar a todos na sua jurisdição, né? Então esse verso ficou famoso, a ordem do Sr. Chaitanya de que todos se tornem gurus, né? Yaredeka Tarekara Krishna Upadesha. Instruções de Krishna. Amara Agyaya Guru, né? Hanatara Eidesha, né? Torne-se um guru, né? Instrua todos a seguirem as ordens do Senhor Krishna, como dado no Bhagavad Gita e Bhagavatam. Então torne-se um mestre espiritual e tente liberar
a todos nesta terra, né? Então, foi isso que o Senhor Chaitanya, em cada cidade, vila do mundo, não só da Índia, mas do mundo, Prabhupada aceitou essa instrução ao pé da letra, né? Então, é exatamente o que estamos fazendo, né? Estamos, né, tendo essas leituras do Srimad Bhagavatam, né, tentando, na internet, que está sendo colocado também no YouTube, né, nas redes sociais, para que todos possam ter acesso a esse conhecimento transcendental, né? E mesmo que não sejamos brahmanas qualificados, mesmo que não sejamos assim, não tenhamos todas as qualificações de um brahmana, mesmo que não, que assim, né, que viemos de famílias que não são brahmínicas, ainda assim podemos sim ajudar as pessoas, se nós seguimos a sucessão discipular, né? Tem e assim, os acharyas anteriores, né? Tem um passatempo interessante de Vallabhacharya. Vallabhacharya era também um grande acharya, um grande guru, teve muitos discípulos, até hoje tem seguidores da sucessão discipular dele na Índia, mas ele também se tornou um seguidor do Sr. Chaitanya. E ele escreveu um comentário, né, se eu não me engano, do Srimad Bhagavatam, né? E ele era mais novo que Siddhartha Swami, né, que tinha escrito comentário antes dele, né? E ele foi apresentar esse comentário para o Sr. Chaitanya, dizendo que esse comentário tinha superado o próprio comentário de Siddhartha Swami. E o Sr. Chaitanya Mahaprabhu disse para ele que ele tinha mentalidade prostituta, né? Por que mentalidade prostituta? Porque uma mulher casada, ela aceita só o seu marido como seu amo, né? Como seu, né? Como seu mestre, né? No caso, né? Agora uma prostituta não, não é fiel ao seu marido e ela vai então ter relações com outros swamis, né? Swami quer dizer marido, né? Aceita também o abrigo de outros swamis, né? A palavra swami é dada para sannyasis, mas também é dada para marido, porque o marido supõe-se que seja o protetor da esposa, né? Tanto materialmente quanto espiritualmente, né? Mas a prostituta não aceita a proteção só do seu marido, ela vai pegar refúgio em outros também, né? Então essa é a mentalidade prostituta, né? Se a pessoa aceita um guru, aí chega um outro guru carismático, né? Com todo o mise-en-scène, se dizendo assim, um avatar, um Shatyavesh avatar, todo místico, e essa pessoa larga o seu próprio guru e vai se abrigar nesse outro guru. Então, isso chama-se mentalidade de prostituta, né? Muito bem, gente, eu vou encerrar aqui. Eu vou ver aqui as perguntas. Entrou também aqui já tinha falado do Sanatana Dharma, que entrou aqui. Ele está todo feliz porque ele, né, conseguiu achar, né, pesquisou quem era o guru de Maitreya, né? E aqui tem um comentário de Mary Krishna. Para ver, mas tenho lido nos comentários feitos nas publicações de Lokashakti Prabhu, muitos devotos reclamando da ISKCON e de seus líderes que fizeram muito Sankirtana por anos e que foram abandonados pela própria ISKCON. Isso procede? Olha, eu acho assim que talvez seja um procedimento natural, né? Assim, essa renovação, né? A questão não é que foram abandonados, né? Que esses devotos mais novos querem assim querem fazer também algum serviço, né? Querem assim se manifestar também e dessa maneira acabam, né? Assim negligenciando os mais velhos, né? Acabam negligenciando os mais velhos, assim não convidam os mais velhos para darem aula, assim querem
vamos dar oportunidade para os mais novos. Tudo bem, isso aí é aconselhável, mas isso não significa que você vai vou deixar os mais velhos como cartas fora do baralho, né? Fizeram muito sangue e tudo mais, agora vocês já fizeram muita coisa, agora vocês vão se retirar e agora é só conosco. Não. Os mais velhos, Prabhupada pregou até o final da sua vida, até o último suspiro. Então não significa que no passado fizemos sancta, que agora temos que ser silenciados e só os mais novos têm que ser ouvidos, porque esse não é o processo védico, né? O processo védico é que os mais novos ouvem dos mais velhos, né? E não tentam eles, né, criar uma nova sampradaya, né? Existe essa tendência de, assim como os filhos, né, querem superar os pais, isso é muito bom, que os filhos superem os pais, mas nunca deixar de respeitar os pais e nunca, assim, abandonar as orientações dos mais velhos, né? Pode superar, sim, seus feitos, em suas, né, em seus serviços, né? Mas nunca, assim, rejeitá-lo ou abandoná-los ou colocar os pais no asilo, como muitos fazem, né? Não, vocês já deram o que tinham que dar, agora vocês são improdutivos, nós é que somos produtivos, você fica lá num canto quietos, que agora somos nós que vamos fazer tudo, né? Então essa mentalidade, mais ou menos filhos rebeldes fazem isso, né? Então muitos, assim, devotos novos imitam esse comportamento, querendo, assim, negligenciando os mais velhos, né? E procurando não ouvir dos mais velhos conselhos, querem só eles mesmos, né, baterem. Nós batemos muito com a cabeça, né? Assim, para poder... Aprendemos muito sofrendo, né, no passado, né? Mas eles querem, ao invés de aprender ouvindo, eles querem aprender sofrendo também, né? Tem dois tipos de inteligência. Uma é a de primeira classe, que aprende ouvindo. Por isso que existe a história, né? A história, ela existe para nós aprendermos com os erros do passado, né? E não repetirmos os mesmos erros, né? Então, geralmente, nós aqui no Brasil fomos como cobaias, né? Porque não tinha muita... Prabhupada nunca teve aqui, nós escutávamos instruções de pessoas que vinham, né? Que eram poucas, né? Na verdade, a Charadeva Hridayana Maharaj, que era o representante de Prabhupada, mas mesmo assim houve muita especulação, mas depois aprendemos errando, batendo com a cabeça. Mas agora que já aprendemos a lição, podemos, assim, alertar os mais novos, isso não é o caminho. Mas não, queremos aprender sofrendo, né? E aí isso retarda, né, a evolução do movimento, né? Bom, vamos ver aqui mais questões. Aqui tem uma comentário de Ananta Krishnadas. Reverência a todos, é bom salientar que existem 4 sampradayas legítimas. Contudo, não é aconselhável ouvir Harikatha de outra sampradaya que não seja a bramínica, ou seja, a sequência de nosso Parampará. Tem a Sri Sampradaya, não tem a nossa Sampradaya, que é Brahma Sampradaya, que veio do Senhor Brahma, a pessoa original, que foi o primeiro que transmitiu o conhecimento védico, né? Aí tem a Kumara Sampradaya, inclusive Parasara, ele faz parte dessa Kumara Sampradaya, Maitreya também, né? Existe a Sri Sampradaya, que é de Lakshmi, e existe a Rudra Sampradaya, que é de Shiva. Todas elas são bramínicas, não é que só a nossa que é bramínica. Só porque não podemos interpretar que veio do Senhor Brahma, então é bramínica. Não, uma coisa tem a ver com a outra, né? Brahma é um semideus, bramínicas é uma das classes espirituais, né? Brahmanas e sociais também, que são a cabeça da sociedade, mas não quer dizer que tem que vir de Brahma. Bramínico não quer dizer que vem de Brahma. Bramínico, já expliquei, tem as qualificações bramínicas, né?
Então, todas elas têm brahmanas qualificados, né? Sri Sampradaya, Kumara Sampradaya, Rudra Sampradaya e Sri Sampradaya. Todas têm brahmanas qualificados. Mas tem muitas Apa Sampradayas, Sampradayas que não são legítimas, que são fake, né? Que foram assim iniciadas por pessoas que não estão seguindo nenhuma Sampradaya, né? Até hoje em dia existem pessoas querendo fundar novas seitas, novas Sampradayas, né? Temos aqui Mary Krishna, não, já li isso aqui, peraí que eu pulei aqui um comentário. Já falei aqui do Sérgio Pacheco, Sanatana Dharma, que falou assim, que isso aí é muito ego? Isso aí, parece muito ego, né? Expansão do ego, né? Né? Na verdade, nós não somos esse ego, né? Nós não somos essa personagem, né? Somos almas, né? Esse é o último, esse falso ego é a última fronteira para nós nos libertarmos desse mundo material, né? Agora tem o verdadeiro ego, que é servo eterno de Krishna, né? Só que os Mayavadis, eles querem aniquilar, inclusive, esse ego verdadeiro. Então, Prabhupada dizia que eles querem se livrar do falso ego, mas também se livram do verdadeiro ego, do self, né? Da sua verdadeira essência. Então, eles cometem um suicídio espiritual, né? E estão jogando, é como lavar o bebê, né? Jogar fora a água suja do bebê junto com o bebê, né? O bebê vai junto, né? Então não deve ser feito. Agora temos aqui a pergunta do nosso querido Marcelo Magalhães, o nosso Parikshit Das, que faz: eu sou esse corpo. Então, eu sou esse corpo, eu sou essa mente, eu sou essa inteligência, eu sou esse ego, né? Então isso é que nos deixa preso aqui nesse mundo material, né? Esse conceito de eu e meu, né? Eu e meu, Aham Mamed, eu sou esse corpo e tudo relacionado com esse corpo é meu, né? Nada é nosso, né? Tudo pertence a Krishna, e mesmo esse corpo pertence a Krishna, e é apenas uma casa alugada, onde nós estamos ficando assim como um templo. Quando é alugada, a casa é alugada, né? Nós sofremos muito com isso aqui no Rio. Tivemos 17 endereços, né? Mas aí o proprietário exigia a casa de volta, tínhamos que ir para outro endereço, né? Então o que acontece, né? A gente está numa casa alugada e em qualquer momento Krishna pode, né, querer que a gente saia dessa casa, né? Até às vezes sem aviso, às vezes com aviso prévio, às vezes sem aviso prévio, né? Então nem mesmo esse corpo é nosso, né? E nem nós somos ele, né? Então aqui tem a pergunta de Marcelo Magalhães. Diferentes gurus Vaishnavas podem ter interpretações diferentes de um mesmo texto védico? Interpretações, eu não diria a palavra interpretações, eu diria assim, abordagens, né? Assim, uma abordagem de um ponto de vista diferente, né? Porque quando você fala interpretar, você está colocando seu próprio intelecto, né? Você está, né, colocando assim a sua opinião, né? Então, uma opinião pessoal, né? E a opinião pessoal, se estiver dentro do Siddhanta, tudo bem, né? Mas se sair do Siddhanta, é como tem aquela ofensa, interpretar os santos nomes do Senhor de uma maneira deturpada, né? Quer dizer, então, seguindo o Siddhanta do Parampara, há um pequeno escopo de interpretação, mas não sai do Siddhanta original, né? Do básico, né? Das cláusulas pétreas, como se diz, né? Coisas que não podem mudar, né? Se estiver dentro desse Siddhanta, existe uma pequena margem para você fazer algumas abordagens, né? Então, por exemplo, na corrente da Sri Sampradaya, eles advogam
Vishishta Dvaita, quer dizer, um dualismo, um monismo qualificado, né? Porque essas sampradayas, esses acharyas, essa sampradaya, eles expuseram uma abordagem para contra-atacar o monismo puro, a Dvaita puro de Sankaracharya, no qual ele dizia que tudo é Brahman, que todos nós somos Brahman, e que não varia nenhuma diferença entre a alma individual e Paramatma. Dizer que é a mesma coisa, Paramatma é alma. Eu sou o Paramatma, eu sou essa super-alma, né? Então, tatuando-se, você é essa super-alma, né? Ou outra, Aham Brahmasmi, eu sou Brahman, tudo bem, nós somos almas, mas existe o Param Brahman, né? Então, Sankaracharya quis dizer que Param Brahman e o Brahman é a mesma coisa, né? O Brahman Supremo e nós que somos almas individuais sendo a mesma coisa, né? Já Chaitanya Mahaprabhu disse outra coisa, ele diz Jivera Swarupa Roy Krishnera Nityadas, que a Swarupa, que é a posição constitucional da Jiva, é Nitya Krishnadas, eterno servo de Krishna, eterno servo de Krishna, não só temporário servo de Krishna, mas eterno servo de Krishna. Aí Krishnera Tatasta Shakti Beda Beda Prakash, porém estamos agora no mundo material situados no Tatasta Shakti, energia marginal de Krishna, que é Beda Beda Prakash, é igual e diferente ao mesmo tempo de Krishna, né? Então, depois Vishnu Swami, ele pregou filosofia Dvaita, né? Dualismo e monismo ao mesmo tempo. Aí Madhvacharya Sudha Dvaita, o dualismo puro, né? Tudo isso são abordagens da mesma ideia, que existe a alma individual e a alma suprema, né? E aí Chaitanya Mahaprabhu, ele veio conciliar todas essas pontos de vista com a Achintya Beda Beda Tattva, que a alma é inconcebivelmente igual e diferente da alma suprema, né? Igual em qualidade, nós também somos Satchitananda, nós somos eternos, plenos de conhecimento e bem-aventurança, porém, em quantidade, somos diminutos, né? É como fôssemos centelhas de uma grande fogueira, né? É como se fôssemos os raios do sol, né? E Krishna seria o sol e nós somos pequenos raios, né? Quer dizer, temos as mesmas qualidades, né? Como assim o raio, ele tem calor, tem luz, tem as mesmas características do sol, né? Mas não é o sol, né? Quando nós falamos, o sol entrou na minha janela, vamos abrir a janela para deixar o sol entrar, né? Se o sol entrar, vai queimar tudo, tudo vai virar cinza, né? Não, o sol não vai entrar, mas vai entrar os raios do sol, que ao mesmo tempo é chamado de sol, porque tem calor e luz também, mas não é o globo solar, não é o sol, né? Então essa aqui é a Achintya Beda Abeda Tattva. Então já são 9h20, que é mais ou menos o horário que eu sempre termino, né? Agradeço aqui a presença e a participação de todos vocês, né? E amanhã teremos mais. Aguardem. Amanhã teremos Guneshvara Prabhu, meu irmão espiritual, vai dar aula amanhã, né? Aqui temos um último comentário para fechar com chave de ouro. Haridasha sempre gosta de fechar com chave de ouro. E ele fala o seguinte: a filosofia de Chaitanya concilia monismo e dualismo simultâneo, que é o que eu falei, né? Concilia tanto somos iguais, como Sankaracharya disse, mas também somos diferentes, de uma maneira inconcebível, né? Só que agora estamos em Tatasta Shakti, estamos na energia marginal, estamos em cima do muro, né? Embora sejamos almas eternas, estamos num corpo físico, que é de energia inferior material, né? Então, gente, agradeço aí a participação de todos. Hare Krishna, obrigado pela audiência e pela Satsanga, Bhagavat Sangha,
Jai. Todas as glórias a Siguru, Siguranga. Haribo Jai. Sama Bhagavatam Ki Jai.